Está começando mais um Em Discussão aqui na TV Assembleia, canal 8.2. No programa de hoje, o foco é o trânsito e mais especificamente a importância de preservar vidas. Entramos no mês de maio, que é marcado por uma campanha de alcance mundial, o Maio Amarelo. Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, o movimento deste ano chama atenção para os riscos da alta velocidade e reforça a importância de atitudes conscientes ao volante. Para conversar sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na Paraíba, recebemos a gerente de Educação para o Trânsito do Detran Paraíba, Ariana Nogueira, que vai nos explicar como a campanha está sendo desenvolvida no estado e de que forma a sociedade pode se engajar nesta causa. Seja bem-vinda, Ariana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar por um tema tão importante como o Maio Amarelo e a prevenção dos acidentes de trânsito. Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui no Em Discussão, trazendo um tema que é extremamente importante e que diz respeito a toda a sociedade, que é o trânsito. Especialmente no Maio Amarelo, onde a gente potencializa as ações que já vêm sendo realizadas ao longo do ano. Nesse mês especificamente, a gente convida toda a sociedade, o poder público, as mídias, as redes sociais, os canais de comunicação e especialmente a sociedade, a junto conosco refletir sobre o trânsito. Ariana, eu queria que a gente começasse, se você falasse um pouco sobre o que de fato é o Maio Amarelo, como surgiu, qual é o seu principal objetivo? Então, o Maio Amarelo é um movimento nacional e internacional, ele já ultrapassou os muros daqui, criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um organismo, uma ONG dentro do Brasil, e que traz como identidade e pertencimento o laço. E a cor amarela, que simboliza a cor do semáforo, de atenção, e o laço, que é o pertencimento, o que une todos nós dentro dessa responsabilidade, essa partilha, esse compartilhamento da responsabilidade para fazer do trânsito um espaço seguro para todos que interagem coletivamente dentro dele. Desacelere, seu bem maior é a vida. Como foi que surgiu o tema da campanha desse ano? Então, esse tema ele foi apresentado à população para a participação de toda a sociedade através da página, dos canais da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, foi apresentado como uma votação, onde mais de 1 milhão de pessoas participaram. Tinham outros temas, mas o tema que foi escolhido pela maioria foi Desacelere, que o seu bem maior é a vida. E na avaliação de vocês, você que lida com educação para o trânsito, por que esse tema é tão importante e que inclusive chamou a atenção da sociedade, da população, que votou e escolheu justamente esse tema? Então, se a gente for analisar, como eu já coloquei, o trânsito ele é um lugar de sociabilidade coletiva. E o trânsito, ele expressa exatamente o que as pessoas, os indivíduos, estão vivendo na sua vida cotidiana. Então, o trânsito, tudo que nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando na nossa vida privada, ela deságua no trânsito. E a gente sabe que hoje tudo acontece na velocidade 2x, não é verdade? É verdade. Porque a velocidade de 1x ou 1,5 já não é suficiente. E é claro que o trânsito ele vai trazer esse reflexo. E a gente observa que o trânsito hoje ele está extremamente acelerado. Nossa vida está acelerada, o trânsito consequentemente. Não é à toa que o maior dado de infração no trânsito e motivo de sinistro, que essa terminologia ela muda, não é mais acidente de trânsito, mas sinistro, é o excesso de velocidade. Ele isolado ou associado a outro. O excesso de velocidade e o uso de bebida alcoólica ou outras substâncias, o excesso de velocidade e o uso do celular, o excesso de velocidade, e o não uso adequado do capacete. Então, sempre o excesso de velocidade é o primeiro lugar no ranking para maior número de infrações. Pois é, eu lembro, é importante isso, porque eu lembro quando eu fui tirar minha CNH, um professor da autoescola falou justamente isso, que se os limites de velocidades fossem respeitados, o número de sinistros praticamente seriam próximo a zero. Então, próximo a zero. Isso é comprovado cientificamente. Sim, e por isso se dá também a mudança da terminologia. Não se usa mais acidente porque na BNT entende-se que o significado de acidente é algo que não poderia ser evitado. Por exemplo, um raio que cai numa árvore cai em cima de um carro.
provocando numa via, provocando um acidente. Sim, isso é acidente. Mas o sinistro não. O sinistro é quando a pessoa ela tem responsabilidade dentro dessa estrutura, ou seja, ele assume a responsabilidade da escolha, ele assume a responsabilidade de ter feito algo ou não ter feito que pode provocar o sinistro. Ah, Ariana, como assim não ter feito? Não ter dado manutenção ao seu veículo, não ter dado manutenção ao pneu. Então isso são escolhas erradas, né, que podem provocar os sinistros de trânsito. Então por isso que hoje se usa o nome sinistro e não acidente. Ariana, você tem condições de apresentar dados para a gente sobre os dados mais recentes sobre acidentes aqui nas vias da Paraíba? Sim, infelizmente a Paraíba hoje, em nível de Brasil, encontra-se no 5º lugar como estado com o trânsito mais violento. As pessoas se chocam muito com um avião que cai e mata 62 pessoas de uma vez só. E de fato, isso merece realmente uma atenção, uma comoção, mas todos os dias nas estradas e vias do Brasil morrem muito mais pessoas. O trânsito mata muito mais do que os crimes violentos. Então a gente precisa também não naturalizar as mortes no trânsito. E aí a Paraíba hoje está em nível de Brasil no 5º lugar com o trânsito mais violento. Em nível de região, o Nordeste, nós só perdemos para Pernambuco, tendo em vista se nós fizermos a contagem populacional, Pernambuco tem quase 3 vezes mais população maior do que a nossa. Então, de certa forma, o trânsito da gente acaba também sendo um pouco mais violento, tá? Então, ano passado, nos hospitais de trauma da Paraíba, foram atendidos aproximadamente 20 mil pessoas decorrentes de algum sinistro de trânsito. Atropelamento, né, colisão frontal, enfim, alguma situação no trânsito que necessitou de atendimento médico foi atendido nos hospitais de trauma. Isso sem contar as subnotificações, a gente está falando em nível de trauma, tá? E, assim, desse quantitativo, 80% é motociclista. Só ano passado nós perdemos 863 pessoas no trânsito da Paraíba. Então, são dados muito preocupantes. Em decorrência disso, o governador da Paraíba lançou em 2023 o decreto Paraíba pela Paz no Trânsito, aos moldes do decreto Paraíba pela Paz. Então, a gente tem essa mesma perspectiva, ele faz uma convocação, né, de todo o sistema de segurança público, serviços de saúde e de atendimento das vítimas de trânsito. Então, ele convoca, a gente se debruça sobre os dados, identifica as áreas de maior incidência, né, faz todo um monitoramento para que as ações, a partir de então, comecem a ser mais focadas nisso. E aí o Detran, dentro dessa estrutura, só ano passado nós visitamos a Educação para o Trânsito, os 223 municípios do estado. Em todos os municípios da Paraíba foi realizado pelo menos uma ação. Alguns receberam mais ações em decorrência do seu tamanho, sua população e o número de sinistros naquele território, naquela região. Então a gente foca as ações onde a gente identifica que tem mais vítimas de sinistros ali. Fizemos ações educativas nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, blitz educativas com a população adulta. Estamos indo às empresas, nós temos projetos voltados para os trabalhadores, que em sua maioria se deslocam por motocicleta, tendo em vista que hoje esse público é o que está mais envolvido nos sinistros de trânsito. Também potencializamos as blitz de fiscalização, elas são muito importantes. Né? As blitz de fiscalização, elas conseguem retirar no momento imediato pessoas alcoolizadas ao volante. Então, se a gente observa, na verdade, nós estamos salvando vidas. A da pessoa que está conduzindo aquele veículo, aquela motocicleta, e também a vida das pessoas que podem ser envolvidas naquele sinistro. Então, esse trabalho tem sido feito só pelo Detran? Não. O Detran tem capitaneado ações, né? Ele vem convocando os órgãos como a BPTran, como as autarquias municipais. Nós também realizamos, agora já em 2025, o primeiro simpósio, corrigindo, nós, enquanto membro do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, então o DETRAN que compõe o Conselho com outros órgãos, fizemos uma força-tarefa, visitamos os municípios da Paraíba, no primeiro simpósio paraibano de mobilidade humana, para dialogar especificamente com os gestores municipais, os prefeitos, gestores do trânsito, para falar sobre municipalização do trânsito, porque os municípios também
tem a responsabilidade de organizar a logística do seu tráfego. Ariana, vocês conseguem identificar alguma justificativa para esse alto índice de sinistros aqui na Paraíba? A gente ocupar o 5º lugar no Brasil e praticamente o primeiro no Nordeste, se for analisar em termos de população, em comparação com Pernambuco? Sim, comportamentos imprudentes, né? Não tem outra explicação. São escolhas que são equivocadas, ou excesso de confiança ao volante, ou a imprudência, ou o uso de álcool ao volante. Então, na verdade, a única justificativa é a imprudência humana. A gente precisa realmente, e quando eu falo a gente, nós, eu estou falando enquanto sociedade, nós precisamos, né, toda a população precisa realizar a seguinte reflexão. E a gente tem levado essa reflexão aos espaços. A minha presença dentro do trânsito, seja como ciclista, como pedestre, como motociclista, como condutor de veículo, a minha presença nesse lugar torna o trânsito mais seguro ou menos inseguro? Eu sou uma pessoa prudente? Eu sou uma pessoa que estou pensando na minha segurança e na segurança das pessoas que estão comigo? Então você precisa pensar a partir desse prisma e compreender que o trânsito, ele muitas vezes não vai lhe dar uma segunda chance. Às vezes, quando vai fazer as palestras, as pessoas dizem assim, eu dirijo minha vida toda e nunca me envolvi em um sinistro. Que bom, talvez você não tenha uma segunda chance. É verdade. Né? O que a gente percebe também, você falou das ações de educação nos 223 municípios, né? E a gente viaja bastante acompanhando as ações da Assembleia, a gente até brinca às vezes que tem cidades que parece que é proibido o uso de capacete, né? Porque dificilmente você vê um motociclista utilizando. Além da educação, da fiscalização, você acha que dá um trabalho junto às prefeituras, né? Porque o trânsito é municipalizado, a fiscalização do trânsito é municipalizado, para que sejam mais incisivos nessas fiscalizações ou até na legislação mesmo, para que a gente possa, nos municípios do interior, conter um pouco esse alto índice de sinistros? Então, como eu já havia falado, nós fizemos pela primeira vez aqui na Paraíba, né, o primeiro simpósio paraibano de segurança viária e mobilidade humana. Por quê? Porque dos 223 municípios, apenas 38 têm o seu trânsito municipalizado. Então, se a gente for analisar o tempo que o Código de Trânsito ele já existe, a gente precisou ouvir de determinados prefeitos dizer assim, essa lei que o Detran criou de usar o capacete é desde quando? Então, quando você é um gestor público, você tem responsabilidade em garantir a vida das pessoas. Sim. Mesmo que essas pessoas elas não entendam ainda que aquela legislação é para proteger a sua vida. Infelizmente, eu digo que fazer o bom, fazer o certo, nem sempre é fazer o bom. Então, você precisa entender que você precisa respeitar a legislação de trânsito, não é porque você vai ser punido. Você precisa respeitar a legislação de trânsito porque ela vai salvar a sua vida. Então, infelizmente, eu digo muito que nós no Brasil temos uma educação para a cidadania equivocada. Isso vem desde os primórdios. A gente, inclusive, erra na nossa educação em casa. Então, a gente tem que entender que as pessoas precisam fazer aquilo porque você é um cidadão e você precisa ter uma determinada conduta em sociedade para manter a vida, a segurança, a boa cordialidade. Então, existem comportamentos em sociedade que precisam ser desenvolvidos. A legislação de trânsito não é diferente. Então, a fiscalização é importante? Muito. Tem o seu caráter pedagógico, com certeza, para aqueles adultos que insistem em desrespeitar e violar a legislação. Mas, inclusive, o conceito de visão zero, né, que nenhuma morte é aceitável, por isso visão zero, nenhuma morte deve ser aceitável no trânsito, porque se a gente parte do pressuposto que nós somos seres humanos e seres humanos podem errar e provavelmente vão errar, no trânsito também, então a gente tem que ter uma estrutura viária que garanta que na hora que o ser humano errar no trânsito, tem condições necessárias que podem evitar a morte. Então a gente não tem como evitar totalmente o sinistro, mas a gente pode evitar as mortes, ou pelo menos diminuir significativamente. Então, e aí esse conceito de visão zero, ele vem, é um tripé, é a engenharia, né, a fiscalização e a educação. Então, como eu vinha dizendo,
A fiscalização é muito importante, mas eu, como professora, né, como assistente social de formação, que acredita no poder transformador da educação, qualquer processo civilizatório sem educação, ele não tem êxito, né? Então, a educação é importante. Antes que a fiscalização venha, a população precisa ser educada, ela precisa compreender a legislação. Muitas pessoas erram na legislação do trânsito porque desconhecem. Infelizmente, o Brasil, e aí foi uma pesquisa da Senatran, 54% da população não é habilitada. Então, são 54% das pessoas que estão no trânsito que sequer passaram por um processo de formação. Se o processo de formação a gente entende que ainda não é suficiente para lhe capacitar totalmente para o trânsito, porque o trânsito é um todo complexo, né? Imagine sem ele. Então, se você, é a mesma coisa, eu digo muito isso nas palestras, você tem coragem de entregar a sua vida a um médico que não é médico, que nunca passou por uma formação? Penso que não. Então, por que você acha que está capacitado para estar no trânsito sem nenhum tipo de formação, sem nenhuma compreensão sobre a sinalização, o que eles dizem, o que ele quer? Entende? Então, se é 30, existe todo um estudo técnico de engenharia que mostrou que mais do que essa velocidade, se você excede a velocidade de 30 naquela via, o risco que você corre de cometer um sinistro, um erro, é grande. Então, a conduta humana é, sim, o maior motivo do alto índice de sinistro no trânsito. Estamos conversando com a Ariana Nogueira, que é coordenadora de educação de trânsito do Detran da Paraíba, falando sobre as ações desenvolvidas pelo órgão para o Maio Amarelo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Em Discussão de hoje.